Que amor é esse que trago no coração? Uma alegria, uma vontade de gingar. São Bento Grande e uma cavalaria. Quando toca me arrepia. Hoje é dia de... Aqui no nosso Brasil é uma luta tão rica, tão maravilhosa, que a qual nós podemos nascer, nós podemos morrer e nós não vamos conseguir usufruir de toda a riqueza que ela tem. E é a única cultura que nós temos brasileira, porque foi criada pela ânsia de liberdade dos negros aqui no Brasil. Tenho orgulho de ser um cultivador, um preservador da cultura brasileira que é a capoeira. Primeiramente, obrigado a Deus por esse espaço maravilhoso que estão me dando aí de poder divulgar e falar sobre o início da minha história na capoeira, me apresentar, enfim, né? Saber meu nome, de onde sou, de onde vim e assim. Bom, meu nome é Claudiomiro Machado, ok? Mais conhecido como, no mundo da capoeira, Mestre Tyson, né? Que a qual foi um apelido que eu recebi, né? Fui batizado com esse apelido pelo Mestre Clyde há uns anos atrás. Eu não sou muito de impactar a relação datas de acontecimento, mas eu me lembro muito bem de todas as coisas. Enfim, então recebi esse apelido de Mestre Tyson. Antes foi Mestre Bimba, mas não vingou por causa da face, que é parecido com o Mestre Bimba, mas nada a ver, né? Mas meu nome é Claudiomiro Machado, uma coisa tem a ver com o Mestre Bimba. Manuel dos Reis Machado, né? Bom, enfim. No mundo da capoeira, eu comecei a capoeira com meus 12 anos e meio de idade, mais ou menos, né? Eu sou da cidade de Gravataí, nasci em Porto Alegre, né? Tenho meus 49 anos de idade hoje, graças a Deus. Atualmente na capoeira, tô no mundo da capoeira para os 37, né? Anos mais ou menos assim para cima. Mas o meu primeiro professor na capoeira foi o professor Promessa, que a qual ele pertencia ao grupo, eu digo pertencia porque não pertence mais, pertencia ao grupo Oxóssi, a qual ele era aluno de Mestre Kunta Kinte, que ele pertencia também ao grupo Oxóssi, e que Kunta Kinte era aluno de Mestre Índio, que a qual é o criador do grupo Oxóssi. Né? Hoje, atualmente, me encontro diretamente com o mestre criador do grupo Oxóssi, que é o Mestre Índio. Iniciando a capoeira do zero com o professor Promessa, na época, no grupo Oxóssi, foi uma época meia turbulenta de se aprender a capoeira, na realidade. Foi uma época muito bruta de se aprender a capoeira, na realidade. Hoje, todos aqueles que iniciam a capoeira nessa época de hoje estão tendo a dádiva de Deus de ter pessoas realmente evoluídas no mundo da capoeira. De que forma? Didático, a forma de conduzir, a forma de entender, a forma, o carinho, a preocupação com o próximo, com a integridade física. Antigamente, no meu início da minha caminhada, não tinha muito isso. Ou você entrava num treino para treinar e esquivar, ou você entrava num treino para treinar e servir de saco de pancadas. Isso eu falo, na realidade, sem medo de falar, porque na realidade era isso. Tem muitas pessoas que escondem essa parte, então não é necessário esconder pelo seguinte, eu estou falando de uma história que eu comecei, entende? E me sinto à liberdade de falar dessa forma. Mas isso não me destruiu na capoeira, na realidade. Eu poderia ser um menino revoltado com a capoeira, né? Eu poderia ser um menino que, na realidade, não gostaria mais de praticar a capoeira por causa destas coisas, né? Mas, enfim, a capoeira, eu aprendendo a capoeira dessa forma, eu consegui ser um menino bem educado. Mas isso depois de muito tempo.
né? Depois de muito tempo, encontrando as pessoas certas, as pessoas que já estavam evoluindo na capoeira e me reeducando novamente na capoeira para que eu chegasse até aonde estou hoje, né? Com bastante educação, entendimento, né? E assim vou levando a vida, ensinando os meus alunos e todos aqueles que querem ser meus alunos de uma forma bem confortável, de uma forma bem explicada, tudo de um jeito que a qual eu não tive a oportunidade, né, no meu início da minha caminhada. Muitos mestres, na realidade, eu digo mestres, né, na realidade, não tinha consciência de que, na realidade, o que seria um mestre de capoeira. Eu sei que hoje eu estou aqui na rede, pode ter algumas perguntas em cima disso, né? Vou estar pronto para responder quando alguém me perguntar sobre o que eu estou falando aqui. No passado, alguns mestres não tinham preocupação com alunos. De que forma? Na roda de capoeira. Ele só queria se apresentar que ele era o mestre e não tinha para ninguém. E eu, na minha cabeça, no mundo de hoje e antes já, eu pensava assim, se tu é um mestre, tu tem que ser a referência, tu tem que ser o espelho, tu tem que ser a educação, tu tem que ser o suporte para aqueles que estão vindo e tentar chegar onde tu tá. Mas daquela forma, eu não conseguia enxergar o mestre como um mestre assim, responsável, como um mestre educado, como um mestre preocupado com o próximo. Nasci no meio dessas coisas todas. Aí me pergunto, é como você ir para o mundo da criminalidade. Você vive no meio de um monte de pessoas que na realidade vivem no crime. Você se dá com todos eles, mas você não é obrigado a ser um deles. Então, voltando para a capoeira, eu não fui obrigado a ser e me visualizar e me espelhar naquele mestre que a qual eu via, naqueles mestres que a qual eu via se comportando de uma certa forma muito errada, né? E eu sou testemunha própria física disso, porque no meu início da minha caminhada eu era um zero à esquerda na capoeira e um mestre para mim é um mestre, ele é experiente no que faz. O mestre, ele tinha umas unhas desse tamanho, unha de gato, e me cortou meus 2 cílios. E eu, na minha inocência, não sabia esquivar, não sabia nada, não tinha nada de guarda, de capoeira, não sabia nada disso. Me cortou meus 2 cílios e aqui, naquele mesmo momento, eu poderia ser um menino traumatizado com a capoeira, por causa disso. Mas eu tive colegas que não era dessa cidade, colegas da cidade de São Paulo, que eram os meus colegas de capoeira, pegou e explicou para mim assim, cara, eu vejo que tu tem um potencial muito bom, tu tem estrutura, tu tem tudo, para que isso não aconteça mais contigo. E outra, não se desestimula, não desiste da capoeira. Esse cara me falou isso para mim, graças a Deus, ele ainda é vivo e é um grande amigo meu e é um grande, ele é um contador na realidade, tá? E é capoeirista, muito bom. O nome dele eu posso relatar, porque é construtivo, é o Washington. Ele é um contador aqui da cidade de Gravataí, né? Cara muito bem respeitado. Depois daquilo ali, eu comecei a praticar capoeira da forma que foram me ensinando, né? Umas ponteiras, uns martelos, umas coisas assim mais básicas, mais pé firme no chão. Em cima daquilo ali, fui buscando malícia, fui buscando, né, a forma de como eu me sentir confortável dentro da roda, não ser saco de pancada de ninguém, né? E acima daquilo ali foi me criando. Através dessas coisas que eu fui me transformando muralha dentro da capoeira, não que eu fosse uma coisa invencível, né? Que eu recebi o apelido de Tyson. Aí marcou. Mestre Tyson ficou na parada e é assim que eu sou conhecido no mundo inteiro das pessoas que me conhecem na capoeira, né? Como Tyson, Mestre Tyson. Mas enfim, eu não me vanglorio de nada disso, né? Mas hoje eu vivo mais para
para Cristo do que para capoeira. Em que sentido? É fazendo as coisas que agradam a Deus, mas com a capoeira. E assim eu vou levando a vida confortavelmente. Enfim, isso foram passando anos, a gente sempre tem alguém para se figurar, né? Dentro do mundo da capoeira, a gente tem que ter alguém para se espelhar dentro do mundo da capoeira. Também vou usar um outro mestre aqui, que é a qual eu me espelhei nesse mestre. Vou falar o nome também porque é construtivo. Mestre Gato Preto de Porto Alegre, que hoje ele é o mestre da Guarda Negra, né? Ele pertencia antigamente ao mesmo grupo que eu pertenço hoje, né? Aluno de Mestre Farol, antigamente. Isso, e ele tinha uma postura, tinha uma capoeira, um jeito dentro da roda de capoeira se comportar, que aquilo ali me impactou. E eu acho que eu consigo ser parecido com esse cara, na roda de capoeira. E foi onde eu fui me estruturando e fui me espelhando depois em outros mestres também, né? Em outros costumes dentro da roda da capoeira. Sendo aluno do professor Promessa, muito tempo, ele pegou e desistiu da capoeira. Ele saiu da capoeira. Ele teve outros rumos na capoeira. Aí eu tentei continuar com o mestre dele, que é o Kunta Kinte. A gente se deslocava daqui de Gravataí lá para a Academia Kyokushin, lá em Porto Alegre. Todas as quintas-feiras, lá era pau Pereira de verdade. Lá daí era a continuidade da capoeira, que tinha que ser a capoeira, a luta mesmo, e seguinte, outro esquiva, outro tu deita, é assim. Mas, enfim, ia pra lá e aí chegou um certo tempo, né, eu acho que eu consegui ficar parado dentro desse tempo todo no mundo da capoeira 1 mês. Professor Promessa já não dava mais aula e acabei encontrando, eu trabalhando de cobrador aqui na Sogilda, em Gravataí, encontrando o mestre Celso. O mestre Celso é um aluno do mestre Carcará, né? Antigamente, que mestre Carcará era aluno de mestre... É aluno de mestre Índio, mestre Carcará, né? Não deixa de ser. E mestre Celso me fez um convite. Ele dava aula na SEC, em Cachoeirinha, e eu ali como cobrador, eu levava ele praticamente quase todos os dias para o serviço, que ele trabalha no escritório de advocacia também, né? Um grande advogado aqui em Gravataí, deve ser em outros lugares também, que eu não sei mais da caminhada, né? Mas, enfim, passei a treinar com o mestre Celso, sendo aluno de mestre Celso e indiretamente sendo aluno de mestre Carcará, né? Fiquei um bom tempo com o mestre Celso. Aprendi muita coisa com ele. Um cara de respeito, um cara, né? Me passou muita coisa boa. E aí, logo, o mestre Celso também parou a capoeira. Aí eu tive que ficar diretamente com o mestre dele, que era o mestre Carcará. Mestre Carcará, a gente ficou um tempo junto, que a qual ele que me colocou minha corda de contramestre, né? E assim foi. E a gente deu um tempo junto e depois a gente não tive mais como ficar junto, não por a gente ter brigado alguma coisa. Coisas da vida, né? E fiquei diretamente, depois de mestre Carcará, diretamente com o mestre Índio. Através dali, mestre Índio me abraçou por uma causa justa, no sentido de que, na realidade, não era aluno direto dele, mas ele estava como um neto dele na capoeira. E como os seus alunos próprios pararam, e aí ele me assumiu e está até hoje, graças a Deus. O mestre Índio se encontra vivo, graças a Deus. Se encontra em todos os eventos que a gente faz dentro do grupo Capoeira Preto Rico, graças a Deus, né? E queria dizer para vocês que, na realidade, eu nunca fui um capoeirista de trocar de grupo. Sempre fui do mesmo grupo. Sempre fui do grupo Oxóssi. Sempre fui do grupo Oxóssi, porque, na realidade, assim, se você tem problema dentro de um grupo e sai deste grupo,
e vai para um outro grupo, aquele outro grupo você também vai ter problemas. Se vai para um outro, vai ter problemas. Então é mais fácil você arrumar a casa e continuar em casa do que você ficar pulando galho em galho, galho em galho e arrumando problemas um com o outro. E graças a Deus, eu nunca tive problemas com ninguém na capoeira. Nunca tive problemas com ninguém, né? E nem quero ter. Probleminhas supérfluos todo mundo tem, mas problemas de não vai em tal lugar, tu não pode ir nessa área, tu não pode ir em tal cidade, tal estado, porque lá quer te pegar, é aquelas coisas todas, como eu já vi várias vezes, né? Assisti várias vezes também. Isso aí, graças a Deus, nunca aconteceu e nem vai acontecer dependendo de mim, ok? Vamos falar de Preto Rico. A Preto Rico em si, ela foi criada através de um espelhamento do Mestre Carcará, porque o Mestre Carcará em si, a Preto Rico em si já existe. Já existia antes de eu criar ela aqui em Gravataí. Existia de que forma? É a Preto Rico de Oxóssi, de Lajeado. Ela tem registro, entende? Com o Mestre Carcará. Então, na realidade, por que o Oxóssi? Oxóssi porque Mestre Índio é ligado ao I. Ah, mas que coisa é essa agora do I e do E? Tá? Essa divisão foi criada entre Mestre Carcará e Mestre Índio. E eu não vou a fundo em história porque eu não sou sábio dessa história. Então cabe ao próprio mestre, se um dia alguém quiser saber, cabe se direcionar ao Mestre Carcará, porque Oxóssi, sendo ele aluno do Mestre Índio, que é Oxóssi. Pergunte a ele, entende? É mais certo ele responder com coerência do que eu responder sem saber, sem ter conhecimento de causa, né? Enfim, então através daí foi criada a Preto Rico. A Preto Rico, ela vem desde lá da época de... Eu não sei muito bem precisamente as datas, mas lá de 90 e poucos. É de 90 e poucos para cima, né? Que ela vem como um registro, né? E a gente vem atuando agora, todos esses anos, utilizando o nome, né? Associação Cultural de Capoeira Preto Rico de Oxóssi. E a gente nunca teve problemas com outros grupos relacionados usando este nome. E ela tem registro, sim, aqui em Gravataí, né? Pra gente usar como um órgão legal, né? Dentro da cidade e qualquer outro lugar que a gente quisesse usar. A capoeira, ela me transformou de uma certa forma um cara, não vou dizer, eu não vou ser hipócrita de falar coisas que na realidade muitos falam que eu acho errado. Eu vou ser eu mesmo, na realidade. E a capoeira, ela me deu muita coisa boa, mas também me tirou muita coisa boa. Ah, mas por quê? Pelo meu mal, pela minha má conservação em relacionado à cultura, à luta da capoeira. Por isso que ela me tirou algumas coisas. Quando ela me deu é quando eu estava tendo uma boa conservação. Quando ela me tirou, quando eu estava tendo uma má conservação. Quando eu falo dessa forma, é quando tu não tem a atenção que deveria de ter relacionado à capoeira em si. Porque a capoeira, aqui no nosso Brasil, é uma luta tão rica, tão maravilhosa, que a qual nós podemos nascer, nós podemos morrer e nós não vamos conseguir usufruir de toda a riqueza que ela tem, né? E é a única cultura que nós temos brasileira, porque foi criada pela ânsia de liberdade dos negros aqui no Brasil, né? E tem orgulho de ser um cultivador, preservador da cultura brasileira, que é a capoeira. Amo essa arte, amo essa luta. E a capoeira, ela, segundo um certo tempo, que eu vim me desenvolvendo, e dentro disso, o que aconteceu? Por que ser essa pessoa que tu tá sendo na capoeira? Aí vocês me perguntam assim, tá, mas o que ele tá falando? Eu tô falando de quê? Agressividade, de brutalidade.
Foi assim que me criaram na capoeira. E eu não tinha uma outra forma, eu não tinha um outro entendimento de aprender a capoeira. Era aquilo que eu estava apresentando porque era o que me ensinaram. Eu não tinha outra visão. Mas graças a Deus, Deus sempre coloca as pessoas certas no caminho da gente quando Ele sabe que a gente vai dar as cabeçadas, né? Então ali Ele enviou pessoas de um lugar, enviou pessoas de outro lugar. Veio uma menina morar aqui em Gravataí. Ela era uma paulista. E veio lá de Mogi das Cruzes. E eu no meu áudio de educador de capoeira, mas na verdade era um brutão de capoeira na realidade. Eu achava que tudo que eu estava fazendo ali era corretíssimo, era certíssimo. E os meus alunos também, tudo na mesma vibe, porque era o que eles tinham como entendimento. E era o que eu tinha aprendido antes de passar para eles. E veio essa menina lá de Mogi das Cruzes morar aqui em Gravataí. E estava procurando um grupo de capoeira. E dizendo ela, até chegar a nós, achou um, achou outro, achou um. Não se enquadrou dentro do padrão que ela gostaria. Então, um certo tempo, lá em 97 mais ou menos, eu acho 98, 97 ou 96, uma dessas coisas assim, foi perto da criação da Associação Preto Rico. Ela nos encontrou lá no local, no Segraf, que é a antiga garagem da Sogil de Gravataí. E nos viu o nosso treino, viu a nossa roda de capoeira e tal. E no final do treino, com quem é que eu falo sobre eu gostaria de treinar capoeira, né? Aprender capoeira. Daí não, tá falando com o próprio. Aquela arrogância da minha parte, tá falando com o próprio. Porque eu gostei do estilo de vocês e tal. A partir dali, ela começou a praticar capoeira. Ela se integrou com nós uma semana. Nessa uma semana foi o suficiente, que até demorou. Ela estava tentando, eu acho, me entender quais são as minhas atitudes. Foi o suficiente para ela me dar uma rasteira. De que forma? Uma rasteira, uns boxes na cara. Mas de que forma? Em palavras. Cara, tu não precisa ser essa pessoa que tu tá sendo aí, perante aos teus alunos e perante as pessoas que te visualizam. Tu não precisa ser essa pessoa tão bruta. As pessoas não precisam estar próximo de ti e ter medo de ti, ou estar próximo de ti porque tem medo de ti. As pessoas têm que te visualizar como uma pessoa humana, normal. E tu tem um potencial muito bom, tu poderia usar isso muito ao seu favor, mas de uma outra forma. Te preocupando mais com a integridade física dos teus alunos, com as tuas atitudes, com a tua forma de falar. E aquilo ali, eu não sei se Deus me neutralizou naquele momento e entrou nesse ouvido e não saiu nesse. Entrou nesse e foi pro coração. E sinceramente, acatei tudo que aquela menina me falou. Gostei. Juro para todos, eu mudei a minha ideologia de ensinar capoeira. Fui mais diplomático e ajustando algumas coisas que dentro da roda. Sabe do que meus alunos me chamaram? Né? Não generalizando num sentido de preconceitos. Agora o mestre virou mulherzinha na roda de capoeira. Nós não podemos mais jogar do jeito que era, nós não podemos mais isso, nós não podemos mais aquilo. Não, eu só estava ajustando eles para que eles fossem para casa com a integridade física boa, que eles pudessem trabalhar num outro dia, que a mãe não viesse me reclamar que eles estavam machucados. Anteriormente era assim. Todos os treinos eram uma canela, era um cotovelo, era uma testa, era o joelho. Enfim, alguma parte do corpo o aluno ia para casa machucado. E iam felizes e voltavam felizes, todos quebrados. Quando essa menina me abriu um leque de que a gente poderia ser construtivo em cima do que estava sendo destrutivo, aí eles me condenaram. Até alguns alunos eu perdi por causa da minha mudança. Mas não me arrependo até hoje de ter mudado. Por quê? Essa minha mudança
me fez mudar tudo. Tudo em que sentido? Ter mais prazer de ensinar a capoeira, ter prazer de ter contato com as pessoas, mas que as pessoas me olhem como uma pessoa humana e sensível. Posso ser aquele negão que tá lá auxiliando e fazendo isso, aquilo, mas ele é uma pessoa humana, ele é uma pessoa sensível. Não aquela pessoa que eles olhavam. Não dá nem para dar um oi pra esse cara aí, que esse cara aí tá louco. Não tem cabimento chegar perto desse cara. Então hoje, como educador de capoeira, nem falo como mestre, né? Falo como educador. Mestre porque a gente recebe o título que o próprio mestre da gente nos dá, esse aval. Hoje, como educador de capoeira, eu me sinto abençoado por essa menina ter aparecido na minha vida, pelo Washington ter aparecido na minha vida, porque foram anjos que foram ajustando a minha pessoa até chegar o dia de hoje. Hoje eu sou um educador de que forma? Muitos me criticam, ou talvez porque o Tarso não vai ali, porque o Tarso não vai aqui, porque o Tarso não viaja para tal lugar, porque o Tarso o Tarso ele vive mais dentro de casa. Posso responder isso aí para todos. Eu vivo dentro de casa porque eu me preocupo em criar os meus filhos na capoeira. Quem é os meus filhos? São os meus alunos. Não adianta eu viver na rua e não tá dentro de casa passando a educação que eles devem de ter quando eles forem para a rua. É isso. Tá respondido. Tá? E me sinto confortável com isso. A forma hoje, a ideologia de Mestre Tarso, hoje no mundo da capoeira, como eu havia falado, muitas pessoas me criticam, né, dessa forma, mas não, eu me preocupo estar dentro do meu CT, dentro dos espaços, das comunidades que a gente tem, e ensinar tudo o que tem que ensinar de acordo com o que a capoeira oferece, né? De acordo com o entendimento que Deus coloca no coração da gente também, para que as pessoas entendam que a capoeira, para muitos, é para vagabundo, é para malandro, é para ladrão, é para quem não tem o que fazer. Estão totalmente errados, tá? A capoeira, ela é cultura, ela é esporte, ela é filosofia de vida, ela é lazer. E como é que as pessoas vão saber disso? Tem que ter alguém para falar da capoeira sobre isso para as pessoas. Vou ser bem sincero em dizer para vocês, eu não sou sábio de tudo, tá? De todos os mistérios. Mas tudo que Deus coloca no meu coração que eu possa ter como entendimento relacionado à capoeira, eu vou educar as pessoas aí fora que necessitam disso, né? Se hoje em dia fosse querer brigar com o Mestre Tarso na roda, tentando buscar o antigo Mestre Tarso, vocês não vão me encontrar. Agora, quer brigar com o Mestre Tarso de uma outra forma? Como fazer para levar mais educação, mais entendimento, mais sabedoria para a galera na roda de capoeira? Aí eu entro nessa briga, tá entendendo? Agora, caso contrário, brutalidade física, não. Isso para mim não me compete mais. Isso para mim, eu deixo para os lutadores de MMA, entende? Eles ali, profissionalmente, estão treinando para aquele momento ali e para isso. E eu não quero dizer que eu já não participei disso, dessas coisas de luta, já sim. Mas eu não, particularmente, quero estar dentro do CT, buscando entendimento e conhecimento para que essas crianças de agora, futuramente, sejam professores, mestres e contramestres de capoeira, mas suprido das coisas que eles necessitam, né? Não meia boca como se falam aí, né? E é isso aí. Nesse tempo todo aí, quantos alunos o senhor já teve na sua trajetória da capoeira, desde quando o senhor iniciou a dar aula de capoeira? São perguntas que eu estou fazendo para mim e vou responder para vocês, né? Na minha época, quem me autorizou a dar minhas primeiras aulas de capoeira, que foi meus primeiros dias, foi mestre Celso, né, aluno de mestre Carcará, no início, como eu tinha falado no vídeo. E ali abri um espaço e comecei a ministrar as aulas de capoeira. Mesmo naquela brutalidade toda, o pessoal amava aquilo, tá entendendo? Eu falo dessa forma, desse jeito, porque hoje, se fosse para colocar aquela época de
tempo atrás para os dias de hoje, pelo amor de Deus, eu levantava as mãos e ficava sentado então. Não participava, ficaria só olhando, tá? Em média, por ano, naquela época, todo ano era em média de 180, 210 alunos num batizado para se formar diretamente da minha pessoa, dos espaços que tinha dando aula de capoeira. Presta bem atenção, complicado dominar essa gente toda, é complicado. Meu mestre Celso é testemunha disso, porque a gente cansou de encher a SEC, que é a qual é ali acho que é na 57, em Cachoeirinha. A gente cansou de encher a SEC de alunos ali, e vindo alunos da Bahia, como por exemplo o nosso mestre mesmo, traz outros mestres junto com ele, da Bahia, para poder batizar a galerinha toda que estava se formando ali. Eu digo assim, questão de evento, em média disso daí. Mas em questão de pessoas que passaram e ainda passam pela minha mão, eu vou mentir para vocês se foi 1000 pessoas. Muitas pessoas passaram na minha mão. Em questão de aprender a capoeira. E hoje muitas pessoas passam por mim, se não mexer comigo, porque mudou muito a fisionomia física, se não mexer comigo, eu não sei quem é. Algumas pessoas, eu estou no centro de Gravataí aqui, dando uma caminhada livremente, quem vê parece que eu sou um vereador. Nada a ver. Opa! A gente sai para um lado, sai para o outro e opa, quanto tempo isso aqui? Aí tem pessoas que chegam perto de ti, opa, tudo bem? Mas tu, tá, mas e quem é tu? Não sei, não lembro. Bah, tu não lembra de mim, que eu era o fulano de tal, que tal, que tu me ensinou a capoeira naquele espaço? Bah, show de bola. Isso depois que a pessoa conversa, aí tu vai buscando. Vai fazendo a filmagem, vai buscando a imagem daquele rosto ali que já mudou, né? E isso é tão bom, sabe por quê? Porque na realidade eu ando dentro da minha cidade com... Não preciso andar de cabeça baixa, eu ando de cabeça erguida. Porque tudo que eu fiz desde aquela época pra cá, mesmo sendo brutão, eu fiz certo. Eu tava no caminho certo. E graças a Deus ainda tô no caminho certo. Então assim, não tem um número X preciso para dizer para vocês quantas pessoas passaram na minha mão, né? Isso só aqui dentro da cidade de Gravataí. Então imagina se eu fosse para fora. E eu tenho um espaço que é um aluno que está dominando ainda lá em Montevidéu, né? No Uruguai. O nome dele é Gerardo, e ele tá lá, com a bandeira da Preto Rico. Para sempre quando a gente for lá, a gente tá lá e divulgar o nosso trabalho lá também. A gente também é internacional, né? Só que diretamente eu não sou de estar diretamente saindo fora do Brasil. E volta para dentro do Brasil, fora do Brasil, volta para dentro do Brasil. Uma, por quê? Desde o início, meu mestre me auxiliou. Mestre Celso me deu passagem, me deu tudo para mim poder ir para a Bahia. Eu não pude ir, por causa do quê? A minha vida pessoal. Eu já tinha família, eu já tinha filhos, entende? Eu não tinha como sair da onde eu estava e ficar nem 3 dias fora de casa. E essa viagem que Mestre Celso havia pagado, tanto para mim quanto para meus colegas que estavam treinando comigo, a gente teria que ficar uma semana fora de casa. E para mim, aí eu tive que não poder ir. E uma coisa que eu não me envergonho, ao mesmo tempo, isso é algo que é uma meta que eu tenho que cumprir. E quem está me assistindo nesse vídeo vai fazer a pergunta, tu nunca foi na Bahia? E com todo respeito eu vou responder para vocês, eu nunca fui na Bahia. Tenho um interesse muito grande de ir lá na Bahia. Meu mestre é de lá da Bahia. Alunos meus foram para a Bahia. Curtiram muito a Bahia, ficar na casa do meu mestre, que é onde, se eu for para lá, também vou ficar, entende? Eu não fui até hoje ainda por devido coisas pessoais da minha vida relacionadas à minha família, mas hoje já está como objetivo. Eu estou esperando o momento que eu possa ter o tempo com o meu mestre lá na Bahia. E concordo com alguns mestres que já tenha falado em YouTube e na rede.
quem não vai na Bahia não é batizado ainda como mestre de capoeira. Só quem vai na Bahia é batizado como mestre de capoeira. Eu me considero batizado como mestre de capoeira porque o meu mestre ele é originalmente da Bahia. Comanda a roda do mercado modelo da Bahia. Agora, basta eu cumprir a missão de ir lá naquela roda do mercado modelo compartilhar junto com o meu mestre. Aí tá tudo certo. E isso eu vou fazer. Antes do meu mestre ir para um lugar melhor do que esse nosso que a gente vive aqui. Agora, dentro desse tempo, falamos de quantidades de alunos, que eu disse números precisos, não tem como dizer para vocês, muitas pessoas passaram na minha mão, mas tem coisas que eu posso dizer para vocês. Formei alguns mestres, sim, formei alguns professores, sim, muitos passaram pela mão de mestre Tyson e muitos ganharam a carta de alforria através do mestre Tyson. O que eu falo de carta de alforria? Aqueles alunos que tá bagunçado naquele grupo, aliás, no próprio grupo, que é o grupo Oxóssi, muitos alunos estavam bagunçados. E o que acabou acontecendo? O mestre Tyson era que nem aquela mãe que abraçava todo mundo. Vem pra cá que a gente vai te dar os macetes certos e vão te deixar bem. Vão te dar alimento, vão te dar roupa, vão te dar tudo. Era assim que acontecia. Você entrava destruído dentro da Preto Rico e saía com a cabeça erguida. Tu não deve mais nada pra ninguém. Hoje tu já te dá com todo mundo. A Preto Rico, eu já formei. E hoje tem diretamente comigo alguns mestres que me seguem, alguns mestres que desde o início mesmo estava comigo e formei e está comigo. Mestre Catita, ele ainda ministra o trabalho de capoeira. Mestre Pretinho também me ajuda nos trabalhos de capoeira. O mestre Paçoca, entende? Mestre Gugu. E tem contramestres também, contramestre Lindomar, que é meu irmão, entende? Tem professores formados, né, que são vários. Aí eu vou citar nomes, eu posso até esquecer o nome de todos, né? A gente vai buscando aos poucos. Mas em cima desses mestres que eu citei nome, eu já formei vários mestres que não ficaram em casa, aliás, que vieram de fora para dentro da nossa casa, formei e foram para fora de volta. Mas a gente largou eles pifado. O que é pifado? A pessoa entra errado e sai direito. Então, eu creio que Deus colocou nós com uma missão nesse mundo para ajudar aqueles que estão com problema e deixar bem e tocar a vida para frente. E é o que eu vi e é o que a gente vem vendo, graças a Deus, e é o que me faz me sentir bem, é que a gente plantou algo construtivo na vida de todos aqueles que se aproximam da gente, né? E referente a mestre de capoeira que a gente vem a falar, eu tenho eles não como adultos já dentro da capoeira, eu tenho eles tudo como meus filhos, tudo como crianças. E a gente, toda semana, a gente se fala pelo grupo, a gente se junta pessoalmente dentro do CT, todos aqueles que conseguem estar junto hoje, tá hoje, não consegue estar hoje, mas tá outros dias. Assim a gente tem aquele envolvimento. Mestre para mim é aquele que está na atividade. Não é aquele que está só na rede social se apresentando e nada faz dentro da sua casa. É seus alunos que faz, não ele faz. Mestre para mim é aquele que está junto, está na atividade. Não é só aquele mestre que manda. É o mestre que faz e manda. Aí tá correto, ok? Porque na rede social, no Facebook, eu vejo muita coisa. A foto, a filmagem, muitas vezes, ela te engana. São propagandas enganosas. E esse vídeo que eu tô falando para vocês aqui, com vocês, é o vídeo mais natural da minha vida que eu tô gravando. É o primeiro. Vou ser bem sincero em dizer para todos que estão me assistindo. É o primeiro e é o mais natural que tem. E o que eu tô falando aqui é o que tá dentro de mim. Em que sentido? Vejo muitos mestres, muitos professores na rede
Mas se você vai na casa dele visitar, não é nada daquilo. E tá na rede. Mas se você vem na minha casa me visitar, você vai encontrar tudo que eu venho a falar para você. E tudo que você vê relacionado às filmagens que tem relacionado ao nosso grupo, às nossas aulas, pode vir. Venha, nos assista pessoalmente, que você vai ver que não é nada diferente do que está sendo filmado, tá? Não é, como é que você diz, não é fake. Aqui é tudo, a coisa é realidade, é verdade. Eu, como mestre de capoeira formado por mestre índio, sou um cristão formado por Deus. Que complicado isso, né? Que, como é que diz assim? Mas se espantaram talvez com isso, né? Será por quê? O preconceito? Ou não pode existir capoeirista cristão? A capoeira, para deixar claro para todos vocês, ela se adapta em qualquer lugar. Você pode desistir da capoeira, mas a capoeira está ali. Você pode ser cristão, você pode ser o que for, entendeu? Aonde a capoeira entrar e ela precisar se adaptar, ela não vai deixar nunca de ser capoeira, vai ser sempre capoeira. E hoje, na graça de Deus, Deus vem me abençoando, porque a capoeira, antes de conhecer Deus, era em primeiro lugar para mim. Hoje é Deus, minha família e capoeira. Ok? Só para entender. Deus, família e capoeira. E não faz mal a ninguém. Só te fortalece, a tua mente abre. Deus te dá tanto entendimento das coisas que tu nem sabia que é tão bom, tu nem sabia que tu tinha tanto talento, tanto dom, né? E o que a capoeira nos traz como cristão, favorável à vida do cristão? Deus quer que nós levamos a palavra dele a todas as pessoas. E a capoeira ela é um instrumento fácil de unir pessoas. Aonde a gente une as pessoas e a gente fala do amor de Cristo. Não deixamos de dar a aula de capoeira, não deixamos de ensinar a capoeira como ela é. Então, aqueles que tinham uma visão diferente disso, deixa de ser preconceituosos e viva. E viva que Deus está no controle de tudo. Então, um forte abraço a todos, até um próximo vídeo. Deus é bom. E o diabo aqui não presta na realidade. É nós, estamos juntos. Eu me chamo Anderson da Silva, conhecido como Mestre Catita. Eu sou aluno de Mestre Tyson. O Mestre Tyson, eu tive o primeiro contato com ele, eu tinha uns 8 anos. Meus amigos, tudo quando eu olhei sumiram, não estavam na rua brincando. Eu perguntei, onde é que eles foram? Foram pra capoeira. Eu fui atrás dele, eu cheguei aqui. No primeiro momento eu vim só por causa dos meus amigos. Mas aí o mestre cobrando da gente, a disciplina e daquele jeito dele me encantou, aquela movimentação, aquela luta. E quando o cara é criança, eu como educador de capoeira, o cara tem que tomar muito cuidado com o que o cara faz, por causa que a gente tem um impacto muito grande na vida das crianças e foi o impacto que o mestre teve na minha, só que de uma forma muito positiva, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o mestre cobrava humildade. Eu falei, o que é humildade? Eu nem sabia. Eu cheguei, mãe, o que é humildade? Minha mãe explicou, eu digo, eu tenho que ser humilde. Então, até hoje é uma coisa que eu levo para minha vida, porque o mestre falava, eu tinha que levar. Daí o mestre, vocês têm que ajudar alguma coisa em casa. Tudo. Então, o mestre é um cara que tenta ser o mais correto e disciplinado na vida dele. Não adianta a gente dizer para as pessoas fazerem as coisas e a gente não fazer. Então, ele sempre foi um exemplo de como a pessoa íntegra deve ser, e isso impactou muito na minha vida e é o que eu tento passar para os meus alunos. Então daí eu acompanhei o mestre a vida inteira, e ele cobrava estudo, eu estudei, ele cobrava que a gente fosse respeitoso, eu respeitava, tudo naquela coisa que eu olhava, aquele cara era um super-herói para uma criança, entenderam? E é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E isso só fez coisas positivas na minha vida. Eu estudei, me formei na faculdade, e isso influenciou de uma forma muito positiva a minha vida, que por algum tempo eu estive fora da capoeira em função de estudo que o mestre cobrava. Ele falou, não, vai estudar.
Então eu só tenho a agradecer ao mestre por ele ter ajudado a moldar o meu caráter e eu acredito que hoje eu sou uma pessoa boa e tem muita influência do que ele me passou, do que meus pais me passaram, mas e principalmente dentro do mundo da capoeira, o mestre. Salve, mestre! Bom, falar sobre o mestre Taiso. O mestre Taiso, para mim, é um cara muito importante. Eu comecei a capoeira levando meu filho. No Grupo Oxóssi, eu comecei levando meu filho para treinar capoeira. E nesse levar o meu filho, eu comecei a praticar capoeira. Já praticava antes em outro grupo, quando eu vim lá do Rio de Janeiro, mas aqui eu me enraizei. Enraizei porque o mestre Taiso tem uma ideologia, como é que eu vou te explicar? Uma ideologia de coisas boas, né? Ele procura sempre fazer o bem, receber o bem para fazer o bem. Ele não tem maldade, não tem a ambição em cima da gente. Então ele está sempre explicando as coisas boas para nós. É por isso que eu me enraizei no grupo. O mestre Taiso me formou mestre, faz alguns anos aí que eu sou o primeiro grau de mestria, e para mim ele é como se fosse um irmão, um pai, né? A gente tem uma conexão muito grande, além da capoeira, fora da capoeira. Então eu só tenho a agradecer ao mestre pela segunda família que ele me deu, a família Preto Rico, né? Preto Rico de Oxóssi, ter a possibilidade de participar, de ser formado mestre por ele, de ter essa união, que a gente tem uma família. A gente ali é uma família, a gente não é um grupo de capoeira, a gente é uma família. O que se acontecer com um, a gente vai tentar resolver e assim por diante. Então eu queria agradecer ao mestre e a todos os outros companheiros que eu tenho aí no grupo Preto Rico, pela presença aí, pela oportunidade de estar sempre convivendo junto com eles. Muito obrigado aí. É isso aí, mestre Taiso. Tamo junto. O nome é Márcio Luiz da Silva Dias, né? Conhecido como Mestre Gugu, né? Segundo grau de mestria formado pelo mestre Taiso. A importância que o mestre teve para mim e a capoeira, o início meio conturbado da minha pessoa quando eu comecei, era um rapaz meio complicado, assim, que meio brigão, naquele sistema de, né? Então a capoeira eu tive uma doutrina através do mestre, um aprendizado muito grande, muito estável com ele através da capoeira, dando uma flexibilidade muito boa. Considero o mestre como irmão, como um pai aí que interage muito durante o dia a dia da gente aí, né? Dando vários conselhos. Bom, queria agradecer ao mestre aí pela dedicação dele aos treinos, que passa, eu acho que para todos, de igual, a honestidade, a sinceridade, né? O companheirismo que passa para todos, assim. Eu só tenho a agradecer. São 32 anos de capoeira que penso mestre, e esses 32 anos tenho muito a agradecer ele por praticamente me tornar a pessoa que eu me tornei hoje, né? Um cara bem centrado, graças à convivência com ele e a capoeira. Um agradecimento aí, muito obrigado. Bom, me deram uma tarefa aí para falar do mestre Taiso. O que eu posso dizer dele? Já estou há um bom tempo com ele, bastante tempo na verdade. Para mim é meio difícil falar dele, porque ele é uma grande pessoa, né? Porque especificamente ele me ensinou muita coisa que eu sei até hoje, inclusive não só de capoeira, mas como para a vida também. Me ensinou a respeitar bastante a todo mundo, especificamente, né? Todo mundo, diferente da pessoa. A família também, que a gente se tornou também muito grande. Especificamente da família, que eu posso dizer que ele ensinou para nós, da Preto Rico, né? Mexeu com um, mexeu com todos, entendeu? Se um precisar de sei lá, indiferente, se for um aluno, for um graduado, um mestre, um professor, contramestre,
Bom, o mestrão, cara, ele é show de bola, ele é um mestrão, ele sabe, principalmente ele sabe tudo, né? E depois, ainda mais agora que ele entrou pra o que eu posso dizer? Virou crente, né? Graças a Deus, e pá, acho que nisso aí ele evoluiu muito e fez a gente evoluir muito, que pra te ter uma noção, até eu virei crente agora. Não por causa dele, mas ele me incentivou bastante nisso também. Mas, cara, o que eu tinha pra falar do mestrão é... o mestrão é um mestrão, cara. Faz anos que a gente tá junto aí. Se eu for parar pra fazer um vídeo mesmo, pra falar dele aí, a gente vai ficar 2 horas falando aí. Fácil. Mas, cara, desejo tudo de bom pro mestrão aí. O que eu posso dizer? O cara é fora de série mesmo, tá? E pretendo ficar o resto da minha vida com o lado dele aí, se ele me aguentar, tá bom? Mas é isso aí. Salve!